2024 está acabando. O que teremos para 2025? É disso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos ao último Conversa de Fundos de 2024. E nessa hora que a gente se reúne para pensar o que vai ser do próximo ciclo, a gente pensou em fazer um episódio especial sobre macroeconomia, o que aconteceu e o que a gente espera para o futuro. E para isso não podia ser diferente, a gente chamou aqui o Luiz Fernando Lopes, que é o macroeconomista-chefe do Pátria já há 28 anos. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Prazer e um privilégio, Vitor, estar aqui com vocês nesse podcast. Eu sou sócio e economista-chefe da empresa. Me juntei ao então Banco Patrimônio de Investimentos em 1996. Isso é uma outra maneira, talvez mais elegante, de dizer que eu sou bastante velho. Eu já vi bastante coisa. Acho que isso ajuda na hora que a gente vai discutir aqui o cenário do que está acontecendo e principalmente o que a gente espera que vai acontecer para o final desse ano e olhando também 2025. Muito obrigado, acho que vai ser super interessante. Estou até um pouco nervoso, mas vamos lá. Para dar um primeiro chute na bola aqui, Luiz, eu queria te perguntar, e acho que vai ser importante a gente ir do global para o local, porque vamos falar de macroeconomia, a gente pode passar dias aqui falando disso. Vamos começar pelo global e acho que aqui vai ser inevitável falar das eleições dos Estados Unidos, né? Sem dúvida, provavelmente o acontecimento global mais importante deste ano, talvez até dos últimos 4 anos, a eleição do presidente Trump, da maneira, na verdade, como ele foi eleito, né? Acho que já se imaginava que existia uma chance bastante razoável dele ganhar essa eleição, mas a maneira com que ele ganhou, né? Ele ganhou no voto popular, coisa que nenhum presidente republicano tinha conseguido nas últimas eleições. Ele ganhou o colégio eleitoral, por óbvio. Ele, junto com isso, maioria republicana no Senado, uma pequena maioria na Câmara dos Deputados, né, na Câmara dos Representantes. A maior parte dos governadores de estado, dos 50 estados americanos, são republicanos. Foi uma vitória, foi uma lavada. Então, a maneira com que ele ganhou realmente foi bastante impressionante. E isso faz parte de um processo, aí tentando olhar um pouco mais para trás, que a gente agora consegue identificar com mais clareza que estava caminhando para alguma coisa que poderia ter um desfecho como esse. E esse processo global que a gente está mencionando aqui tem a ver com o que a gente chama de globalização fraturada, ou seja, os principais jogadores, os protagonistas, as maiores economias mundiais, Estados Unidos, China, Índia, Brasil, no que cabe a participação na economia global, eles continuam com agendas que são agendas globalizantes, ou seja, ninguém tem uma plataforma de se fechar, cortar contatos de comércio com o resto do mundo, investir menos, é o contrário. Só que no passado, essas agendas eram cooperativas e eram agendas que a gente chamava muito ocidentalizadas. Era uma coisa que encaixava naquilo que os Estados Unidos queria, a Europa Ocidental queria, etc. Essas agendas não são mais desse jeito. Elas são agendas concorrentes, elas conflitam. E o que acontece agora é, num contexto de globalização fraturada, com maiores tensões geopolíticas, é natural ou não é surpreendente que um presidente tenha sido eleito nos Estados Unidos exatamente para ampliar essa globalização fraturada. Então, o que a gente tem que analisar agora é, ok, não é surpreendente, mas quais são as implicações? O que significa um passo adiante numa agenda de globalização fraturada? A gente tem que examinar o que são as propostas, principalmente de política econômica do governo Trump. E aí, quando a gente faz isso, tem uma série de medidas, quase uma dúzia delas, mas 2 são essenciais, são as mais complicadas de todas, que têm maior impacto, que é restrição forte à imigração e aumento de tarifa de importação contra outras economias que são vistas como concorrentes aos Estados Unidos ou não amigáveis aos Estados Unidos, principalmente China. Esse protecionismo, né? É o protecionismo. Visto de outra maneira, o aumento do protecionismo encaixa na agenda de globalização fraturada e o presidente Trump, na verdade, já anunciou, já ameaçou tarifas contra a China e, para surpresa de alguns, aumento de tarifas contra México e Canadá. E aí o que acontece? Na hora que você soma o impacto disso com outras medidas, ele quer promover corte de impostos para empresas, tem outras medidas também, aí você tenta calcular o resultado líquido disso, ou seja, medidas que aceleram o crescimento, medidas que são contrárias ao crescimento, que prejudicam o crescimento, qual é o impacto final? E aí o que acontece? A gente tem um gráfico que mostra isso, uma estimativa, olhando um cenário no qual o presidente Trump consegue implementar a maior parte das suas medidas
vis-a-vis um cenário no qual a política econômica não mudaria. Seria mais do que a gente estava vendo nos 4 anos, sem nenhuma grande alteração. A taxa de crescimento da economia americana ela é maior, igual ou menor do que seria se não tivesse sido feita mudança nenhuma. E aí o gráfico mostra, na verdade, que existe uma desaceleração. Num primeiro momento, a economia americana acelera, depois, mais do que compensa o que acontece depois, é uma desaceleração. E aí, no final do governo Trump, o que se estima é que você vai ter uma taxa de crescimento, por exemplo, nos Estados Unidos, 1 ponto percentual menor de crescimento do que teria se ele não tivesse sido eleito e não tivesse implementado essas políticas. Porque a conta da medida estrutural, ela chega, né? A princípio você não se adaptou, então de fato beneficia bastante os Estados Unidos, mas depois A conta chega. as geografias elas se adaptam, e acho que até já vou puxar o gancho aqui, né? A China, uma vez que os Estados Unidos está menos colaborativo com ela busca outras cadeias de valor para suprir sua demanda e até para exportar os seus produtos. Então, o resultado líquido para os Estados Unidos, entendido, o resultado líquido para outras geografias depende do local, né? E talvez até aqui já puxando para o Brasil e para nós. Exato. Essa diferença qual que é? Outra característica importante dessa globalização fraturada é que o mundo cresce menos do que crescia antes. Os Estados Unidos, na nossa estimativa, deve crescer, a taxa de crescimento da economia americana deve ser 1 ponto percentual menor do que era antes. Mas não existe um impacto único. Dependendo da geografia, da região que você está no mundo, o impacto é muito menor e, em alguns casos, ele não existe ou ele pode ser até liquidamente positivo. Então, por exemplo, enquanto os Estados Unidos decresce o crescimento dele, a taxa de crescimento dele de médio e longo prazo, a China tem uma desaceleração ainda mais forte do que os Estados Unidos e vai reagir a ela e vai procurar outros parceiros comerciais, outros parceiros para investimento. Aí você olha assim, mas quem que são esses outros parceiros? Quem são essas outras geografias que podem se beneficiar da reação da China ou da reação da Europa, que também é prejudicada? Aí você começa a olhar a América Latina. A América Latina, na hora que você calcula o impacto de crescimento, ele é negativo, mas ele é muito pequeno, muito menor do que nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Na hora que você abre a América Latina, dentro da América Latina você tem a maior economia, que é o Brasil. O Brasil provavelmente não vai ser afetado, não tem nenhum impacto perceptível de crescimento vindo da política econômica do Trump, e pode ter um impacto líquido positivo de mais comércio com a China, mais comércio com a Europa, um acordo de livre comércio que estava travado entre o Mercosul, na verdade, e a Comunidade Econômica Europeia, pode sair, você pode ter mais investimento direto. Então, na hora que você começa a examinar, bota a luz em cima, na lupa, o que acontece é que em algumas geografias o impacto líquido não é tão ruim. Em alguns casos específicos, a gente acha que no caso do Brasil é 0 ou pode ser positivo, dependendo da reação dos outros protagonistas. Legal, legal. Luiz, e aproveitando que a gente puxou agora para o Brasil, eu queria te perguntar a respeito de como que o panorama macroeconômico local, ele, na sua visão, tem se comportado, quais que são os drivers, os elementos que fazem com que a gente se comporte dessa forma. E aqui, inevitavelmente, a gente vai falar de responsabilidade fiscal, de ciclo de taxa de juros. Talvez a gente até precise dar um passo para trás, explicar algo que a gente nunca explicou aqui, que é quais são os elementos que sustentam o crescimento de longo prazo. Porque a gente vê na notícia, o PIB vai cair, vai subir, todo ano você tem essas perspectivas, mas o que importa no longo prazo é o quão que a gente consegue crescer de forma sustentável, né? Queria que você talvez dê esse passo para trás e a gente segue falando de Brasil na sequência. O que o Vitor está mencionando aqui, que é um conceito muito importante, que a gente chama de crescimento potencial, produto de longo prazo, que é basicamente qual é a velocidade de crescimento sustentável que qualquer economia tem, assumindo uma certa utilização de fatores de produção, né? Capital, trabalho, recursos naturais, etc. Que taxa de crescimento real ajustado pela inflação segue ao longo do tempo sem provocar nem aceleração da inflação, nem de desequilíbrio das contas externas, etc. Esse é o crescimento potencial de longo prazo. No caso da economia brasileira, é uma situação bem interessante, porque é uma economia bastante diferente da média de outras economias que você encontra em mercados emergentes. Mercados emergentes, normalmente, você tem a situação, uma economia ela é rica em recursos naturais, mas ela não tem um mercado interno tão forte. Outras economias, por exemplo, vai na África, um continente rico de recursos naturais, muitas economias,
exportam bastante produtos, mas não tem um mercado interno tão desenvolvido e tão forte. Você vai para outras economias como China e Índia, o mercado interno é fantástico, bilhões de pessoas, mas aí elas têm problema de recurso natural. O caso do Brasil é uma economia que tem as duas coisas. Tem um mercado de consumo muito forte, tem uma história de classe média ascendente muito importante, mas também tem a riqueza de recursos naturais. Isso é muito inusitado. E aí o que acontece? Na hora que você combina essas duas coisas e faz o cálculo de utilização de fator trabalho, né, a taxa de desemprego, a utilização de capital, etc., você tem uma velocidade de crescimento de longo prazo que costumava ser uma velocidade baixa, a gente está falando de 1 a 2% de crescimento real ao ano, já ajustado pela inflação. E aí o que está acontecendo é que ao longo dos últimos 10, 15 anos, essa velocidade mudou, ela aumentou. É uma questão controversa, não é consensual ainda entre os economistas, a gente tem que admitir, mas houve uma série de reformas estruturantes na economia brasileira que, aliadas à característica única que a gente tem de ter um mercado interno muito forte e grande e riqueza de recursos naturais, porque você mexeu na Previdência Social, porque você fez uma reforma trabalhista, porque você permitiu que o setor privado investisse em saneamento, que antes era um monopólio público. Você teve uma série de reformas, independência do Banco Central. Você mudou, a economia ficou mais eficiente, a tua velocidade de crescimento de longo prazo aumentou. Nosso cálculo é que é alguma coisa entre 2,5% e 3% ao ano, então é uma aceleração não desprezível. E é o que acontece. Olhando as últimas crises que a gente teve, globais, ou mesmo específicas ao Brasil, a gente percebe que a velocidade da recuperação da economia brasileira é muito maior do que se imaginava e ela tem surpreendido o crescimento ano após ano. Então, esse é o momento que a gente está. Significa que a gente pode crescer a qualquer velocidade e do jeito que a gente quer? Obviamente que não. Uma parte da história tem a ver com o ambiente externo, que é o que a gente acabou de discutir. Algumas economias, o novo ambiente externo, como a gente discutiu, ele é liquidamente negativo. O resultado líquido de tudo que está acontecendo é negativo. Para o Brasil, não. Então, temos uma boa notícia. Então, todos os problemas resolvidos? Não. Temos problemas internos. Você mencionou de passagem, mas eu vou reforçar aqui bastante o conceito. É impossível você ter uma aceleração de crescimento potencial de longo prazo com a parte fiscal mal resolvida. E a gente diria que hoje, provavelmente, essa é a última reforma que precisa ser feita no Brasil. A gente não tem mais um problema de contas externas, nem mesmo um problema de inflação. A gente tem, a inflação que nós estamos discutindo está fora da meta, mas a inflação historicamente é muito baixa no Brasil, o nível atual que a gente tem. O problema é que você tem um setor público que gasta muito e gasta mal, e ele precisa arrecadar para cobrir o déficit que ele tem. O setor privado, a sociedade, já cansou do aumento de imposto, então você bateu num teto daquilo que você pode ter de carga tributária, e aí você precisa fazer o ajuste do lado da despesa. A gente tem um outro gráfico que a gente vai mostrar para vocês, que é essencialmente a evolução das receitas líquidas do governo central, né, que é a combinação de Banco Central, Tesouro e Previdência, já descontada a inflação, como é que cresce ao longo do tempo a receita líquida do governo, olhando desde 1997, quando vem a série histórica, ela vai crescendo. O problema é o gasto. O gasto do governo central, também corrigido pela inflação, no primeiro período que a gente teve da Lei de Responsabilidade Fiscal, final de 2000, 2001, até o governo da presidente Dilma Rousseff, você tinha um superávit, ou seja, as receitas eram maiores que as despesas. Aí uma tentativa de mudança de política econômica muito mal sucedida, que gerou a grande crise econômica no governo da Dilma Rousseff. A gente teve uma reversão desses superávites, a gente gerou um grande déficit, e aí a despesa ficou maior do que a receita, aceleração da inflação, máxima desvalorização cambial, crise política, tudo que a gente sabe. Uma outra rodada de reformas com o presidente Temer e com o presidente Bolsonaro, você acabou o governo Bolsonaro com um superávit primário, as receitas tinham voltado a ser superiores as receitas superiores às despesas, só que aí o governo Lula, na sua terceira reencarnação, inverteu a equação de novo. A gente tem um salto das despesas, as receitas não conseguiram se recuperar na proporção desejada, a gente ainda está com um déficit. E é esse déficit que incomoda o mercado, porque se você projeta esse déficit ao longo do tempo, você vai ter uma aceleração da dívida pública e, obviamente, uma aceleração da inflação, uma aceleração da desvalorização cambial, e aí você começa a prejudicar o crescimento. Essa é a parte da equação que falta ser resolvida no Brasil. E aí, o nervosismo do mercado a gente está esperando já há algum tempo a parte do ajuste fiscal que vem pelo lado da despesa, e aí nós estamos já com algumas semanas no qual o governo está dizendo, vou entregar a parte, o ajuste das despesas, mas aí tem um dia, não vai ser a semana que vem. Falta só um acordo, né? Falta um acordo, não, falta a previdência dos militares, falta alguma coisa. Então você está adiando
o mercado vai ficando mais nervoso e aí os juros futuros projetados sobem, o dólar não cai mais. Então, esse é o momento que a gente está vivendo agora. Esse é um conceito que você comentou, que agora a gente consegue crescer mais de forma sustentável, pelas reformas que já foram realizadas. O problema é que se eu quiser crescer mais do que esse valor que já é superior, a conta ela inevitavelmente vai chegar. Isso se reflete em inflação, que ela ainda, como você comentou também, ela ainda é marginalmente superior e o Banco Central precisa atuar e tem atuado. Mas é difícil isso, né? O governo ele tem todo esse cunho desenvolvimentista, que legal, pode ser interessante, só que você não consegue arrecadar muito mais. Então, em algum momento, você vai precisar gastar, ou não gastar menos, né? Mas parar de aumentar tanto o gasto público. Você definiu. A gente tem que ter os conceitos bem precisos. O governo não vai gastar menos. Nenhum ajuste fiscal no Brasil incrível significa o governo gastar menos. Ele vai diminuir a velocidade de aumento do gasto. Esse é o ajuste que tem que ser feito. Nada além disso. O governo central, as despesas estão crescendo acima da inflação até setembro desse ano, 13,3%. O arcabouço fiscal disse que esse crescimento tinha que ser de 2,5%. Então, 13,3% é muito mais do que 2,5%. O lado das receitas está bem, obrigado. Você está crescendo 5,5%, etc. Então, a receita vai bem. Agora, a despesa tinha que ser 2,5% de crescimento real. Ela está 13,3%. É isso que tem que ser corrigido. Então, acho que existe uma parte do governo, para dar o devido crédito, não é a equipe econômica, não é uma boa parte dos ministérios mais responsáveis. Eles sabem que o aumento de gasto do governo não gera crescimento automático. Mas tem uma outra parte, infelizmente, no espectro político. Uma resistência. Uma resistência. Você gastar mais, isso te gera mais votos, te gera mais popularidade, te gera aumento, melhora da avaliação do governo, etc. Então, mas, de novo, nós não estamos falando de cortar, nós estamos falando de diminuir a velocidade de crescimento real. Porque se você não diminuir a velocidade de crescimento real da despesa, o que você vai ter, o resultado é mais inflação. O Banco Central tem um mandato de entregar 3% de variação do IPCA, ele vai subir os juros. Subindo os juros, você sim desacelera a atividade econômica, mas além disso você prejudica a bolsa, você prejudica o valor de ativo de imóvel, prejudica infraestrutura, prejudica um monte de coisa. Então você poderia ter passado sem essa parte desagradável. Sem essa volatilidade toda, né? Sem essa volatilidade toda, se você tivesse decidido aumentar o gasto um pouco menos. É só isso que o ajuste fiscal no Brasil consiste apenas nisso. A gente tem esse elemento cíclico da taxa de juros, né? Que ela vai, e é importante o Banco Central ser independente, porque ela vai se ajustando ao cenário macroeconômico, mas eu disse agora, né? É um ciclo. Ela é cíclica, então a gente tem uma expectativa de taxas talvez de juros mais altas por mais tempo, mas depois ela deveria também ceder, uma vez que a inflação está controlada e que o nosso juro real brasileiro venha a convergir para um risco menor e para um prêmio requerido menor, uma vez que a incerteza já diminuiu, né? E Luiz, eu acho que você colocou muito bem, e colocou também no começo da nossa conversa, a respeito de impacto líquido positivo para o Brasil do cenário macroeconômico com o Trump reeleito e tudo mais. Uma pergunta talvez capciosa aqui. Os ativos, a bolsa, os ativos de equity, os ativos brasileiros, eles já não deveriam estar refletindo um pouco desse novo cenário? A gente não deveria estar vendo a bolsa reagindo positivamente? Como que isso funciona? O exercício de você fazer investimento de longo prazo é você tentar navegar no curto prazo. Ninguém vive no longo prazo, né? Todos nós vivemos momentos de curto prazo no qual você tem que tentar olhar aquilo que é estrutural, que é um sinal daquilo que é ruído. Então, um dos poucos benefícios que tem de ser velho, como eu falei aqui no começo desse podcast, é quando eu comecei a trabalhar a taxa real de juros no Brasil, né? A taxa de curto prazo fixada pelo Banco Central, ajustada pela inflação, era 20% ao ano. 20%. A taxa nominal de juros que nós temos hoje, sem descontar a inflação, nós estamos em 10 e alguma coisa, está subindo, etc. Mas vocês terem ideia da dimensão que é. Existe uma tendência de longo prazo de queda da taxa de real de juros no Brasil? Sim, existe. Essa tendência continua? Sim, continua. O juro real que nós estamos vendo hoje, pegando uma projeção de mais longo prazo, a NTN-B, a famosa NTN-B, que é a variação um juro já descontado da variação da inflação, chegando perto de 7%, que é um número muito alto, mas 7% não é 20%. Então tem uma tendência de queda e ela vai voltar a cair. Por que o mercado tem mais dificuldade em enxergar isso? Porque, obviamente, você está num momento do ciclo que você mencionou, no qual a gente ainda está fazendo um ajuste da taxa de juros de curto prazo por problemas domésticos. Então o mercado está olhando
Se tem uma inflação fora do foco, o fiscal ainda não está no Brasil com o sinal correto, o Banco Central está subindo os juros. Então, o impacto que você está vendo é um juro que está subindo, que você não sabe quanto mais vai subir, então você tem um impacto negativo para renda variável, imóveis, infraestrutura, ativos alternativos, etc., enquanto esse ajuste de curto prazo está sendo feito. Agora, porque ninguém sabe exatamente quanto tempo demora esse ajuste, e já olhando o que foi feito, e resgatando, e vamos assumir que a gente tenha feito um cálculo correto aqui de que a taxa real de juros no Brasil está num processo de queda de longo prazo, sim, deveria já ter um reposicionamento estratégico de carteiras, olhando aqueles ativos cujo preço caiu muito, porque o juro de curto prazo está mais alto. Para ajustar agora. Ajustar agora. Você tem que entrar agora, não na hora que o preço estiver subindo. Agora, você tem que ser contra-ciclo, porque todo mundo está indo na direção contrária. Então, o mercado está ignorando que no longo prazo o efeito líquido externo de que nós estamos vendo é positivo? Sim, porque todo mundo tem a tendência prioritária de olhar o impacto de curto prazo. Então, na montanha-russa lá... Na montanha-russa... Depois eu vejo se melhora. Isso, na casa você está desabando ou subindo e coisa e tal, você não está muito interessado em saber o que vai acontecer 3 voltas adiante. Você está tentando se ajustar agora. Mas, olhando do ponto de vista de onde a gente deve estar daqui a 1, 2 anos, o governo brasileiro, como a gente faz, como tudo na vida, a gente faz o que... A gente gostaria de fazer o que a gente quer, mas tem que fazer o que precisa, não a parte das vezes. Então, o governo brasileiro talvez não queira tanto fazer o ajuste fiscal mais concentrado no lado da despesa, mas ele precisa fazer. E ele vai ter que entregar alguma coisa. O ambiente externo, se a gente não estiver muito equivocado na nossa análise, não é negativo para o Brasil. Lá na frente isso sobe, isso vai aparecer com preços de ativos melhores. Mas para você se beneficiar dessa melhora lá na frente, você tem que se posicionar agora e tem que ser contracíclico. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha aqui para frente de crédito. Esse ambiente de juros mais altos, ele também pode ser interessante para investimento em crédito, travando taxas mais atrativas. Queria saber qual que é a sua perspectiva a respeito disso também. O mercado de crédito do Brasil é provavelmente um dos mercados mais singulares do mundo, né? Porque qualquer país que você faz o cálculo de que o juro real é 7% num título do governo, o juro nominal de 2 dígitos, etc., você deveria estar, e com uma situação fiscal ainda não muito bem definida, você deveria estar numa grande crise no mercado de crédito. E você não está. Obviamente você tem problemas, obviamente o juro subindo, o crédito mais caro, isso prejudica a atividade econômica, etc. As empresas têm mais dificuldade para pagar, a pessoa física também tem mais dificuldade, mas você está longe de estar numa crise de crédito. E o que está acontecendo é o seguinte, dado que o sistema é muito resiliente, você já viu coisas piores no passado, você já teve juro nominal e real mais alto no passado, você teve uma atividade econômica muito pior. Então o que está acontecendo embora não seja um momento particularmente... o melhor momento para crédito, o melhor momento é, na verdade, você está com o juro caindo, você se travou a um juro... Porque você já está realizando lucro. Já está realizando lucro. Agora, no entretanto, porque o juro voltou a subir, você consegue se travar em instrumentos de crédito interessante, em veículos de crédito interessante, porque lá na frente, quando o juro voltar a cair, você se beneficia disso. Então, hoje, provavelmente, todos os ativos que a gente examina, que fazem mais ou menos sentido na carteira, provavelmente o retorno ajustado pelo risco de crédito, neste momento já, mesmo olhando o curto prazo, é o que parece mais interessante. E acredito que a gente esteja bem posicionado aqui com instrumentos para a pessoa física poder se aproveitar da expertise do Pátria e do cenário macroeconômico que a gente tentou pincelar aqui. Eu quero muito poder chamar o Luiz para falar mais, porque cada assuntinho que a gente tinha aqui dá para ficar dias conversando, né? Mas foi muito rico, Luiz. Obrigado. Grande prazer, Vitor. Espero que tenha sido útil para todos e espero voltar aqui. Quer dizer, as histórias que a gente contou aqui, os temas, certamente vão voltar a merecer comentários ao longo dos próximos meses e aí a gente volta aqui para discuti-los. Legal, obrigado. Eu espero que a gente tenha ajudado a dar um pouco mais de cor para as perspectivas e para os seus investimentos para os próximos anos. E claro, a gente vai voltar para falar de investimento no nosso Conversa de Fundos no ano que vem. Muito obrigado.